Tamo junto, grande abraço para você que se liga no canal DNA Palestra. Estamos chegando para mais um vídeo nessa quinta-feira. Se você ainda não acompanha o nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, ative as notificações, comente, isso fortalece demais. E claro que será incrível ter você aqui com a gente sempre. E você que já é inscrito, tamo junto, obrigado mais uma vez pela moral. Invadindo a quinta-feira com a expectativa lá no domingo. 27ª rodada do Brasileirão, Vasco da Gama e Palmeiras. E esse jogo será no Mané Garrincha em Brasília, não será em São Januário. Ponto positivo para o Palmeiras, que vai jogar no campo neutro. Tenho certeza que teremos um bom público, tanto de vascaínos quanto de palmeirenses. E claro, o Palmeiras pode assumir a liderança do campeonato nesse final de semana, caso vença o Vasco da Gama. E no clássico carioca entre Fluminense e Botafogo, o Fluminense vença o seu rival. Claro que o Botafogo não conseguiu um bom resultado ontem, empatou dentro de casa contra o São Paulo. A gente não sabe qual que vai ser a postura do Arthur Jorge, né, em poupar o seu time ou até mesmo ir com o time principal. O Fluminense também está envolvido na Libertadores, né, e decide no meio de semana contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV, mas o Fluminense venceu o jogo e o Fluminense precisa sair debaixo da tabela. Então é um jogo bastante interessante, onde teremos muitas alternativas, mas é claro, o Palmeiras precisa de vencer, precisa fazer 3 pontos para continuar nessa caminhada bacana depois da frustração das eliminações de Copa do Brasil e de Libertadores. E como foi frustrante, né, semana passada e essa semana, assistir os nossos adversários, nossos rivais, jogando as Copas e o torcedor do Palmeiras assistindo da televisão, coisa que não está acostumado. Mas faz parte, vida que segue. O Palmeiras sofreu com algumas situações de lesão, de cansaço, e isso ainda atormenta o Palmeiras, né? Suspensões, que é o caso do Zé Rafael, lesões, Mike, Gabriel Menino, Piquerez, o próprio Gustavo Gomes, que ficou muito tempo fora, e chega mais uma vez a constatação de uma lesão do Estevão, que ficou fora de jogos importantes também, se eu não me engano, contra o Flamengo na Copa do Brasil. E o Estevão é o vice-artilheiro do campeonato, vem sendo o melhor jogador do Palmeiras, sem dúvida nenhuma, é um desfalque gigante. O próximo jogo o Caio Paulista também não joga, o Caio Paulista que está envolvido aí em uma situação bastante desagradável, né? O Palmeiras está apurando toda essa situação de um suposto problema domiciliar lá com a sua ex-esposa. Não é nem legal a gente muito falar nesse assunto antes de ter provas, né? E o Zé Rafael tem ali aquela pendência do efeito suspensivo, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. E provavelmente o Estevão esteja fora desse confronto diante do Vasco por conta do pouco tempo de recuperação e, claro, preservar para a sequência do campeonato. O Palmeiras tem um elenco interessante, alguns jogadores ali podem suprir o desfalque do Estevão. Tem muitas opções ali que pode jogar, o próprio Maurício, entrando o Veiga no meio, o Lázaro, o próprio Dudu. Então o Palmeiras tem opção para tentar suprir aí a ausência do Estevão na sequência do campeonato. E claro que o Dudu surge como uma opção, mas outro assunto do nosso vídeo é que a expectativa, infelizmente, é que o fim da era Dudu no Palmeiras está chegando, né? Todo mundo sabe do imbróglio que aconteceu na janela de transferência no meio do ano. O Dudu praticamente se transferiu para o Cruzeiro e depois voltou atrás. Isso criou um clima muito ruim dentro da academia de futebol, tanto com o Abel, com a Leila Pereira. A Leila Pereira chegou a declarar que a era Dudu no Palmeiras tinha acabado. O Dudu voltou atrás. É verdade que o Dudu, antes da lesão, já não vinha jogando um grande futebol. Tá muito aquém, né, do que ele sabe jogar. E a gente sabe que uma lesão no joelho é uma situação bastante complicada. Não é tão simples assim de você voltar à sua forma, ao seu jeito de jogar. O Dudu precisa muito de força, de rapidez, de habilidade, de mudança de direção. E essa lesão no joelho é bastante complicada. Mas muitos portais, vários canais falando desse momento do Dudu, que já foi colocado em negociação com o Cruzeiro, e de fato isso quase aconteceu. Flamengo, Fluminense, agora Atlético Mineiro.
principalmente o Gustavo Soler, né, que é setorista do Palmeiras e da Rádio Bandeirantes, do canal Tá Lá Dentro também, veio com essa informação de que o Palmeiras tentou uma rescisão amigável com o Dudu e o Dudu não quis. Não temos 100% de certeza se essa é a grande realidade, mas de fato o Dudu vive um momento bastante delicado no Palmeiras e eu particularmente acredito que o final do ano será o último ato de Dudu com a camisa do Palmeiras e digo, infelizmente, lamento muito tudo isso. Claro que existem algumas possibilidades de isso se reverter, remotas, mas existe, que é o fato do Dudu voltar a jogar muita bola, a própria Leila Pereira não vencer a eleição, né, nessa disputa com o Savério, que está despontando aí como candidato de oposição, coisa que também não acredito que aconteça. O Dudu tem contrato até o final de 2025, com a possibilidade de renovação até 2026, mas, infelizmente, eu acredito que o Dudu encerra sua passagem pelo Palmeiras no final de 2024. Falo isso com dor no coração, não é o que eu queria, mas, infelizmente, parece que é a realidade desse momento do Dudu no Palmeiras. Então, peço para que você, além de se inscrever, deixar o seu like, deixe nos comentários se você acha que o Dudu fica no Palmeiras, se você acha que o ciclo dele acabou. Isso aqui não é uma opinião, tá? Eu gostaria que o Dudu encerrasse a carreira no Palmeiras. De fato, ele entrou numa situação muito difícil e ele sozinho entrou nessa situação, a gente tem que pontuar isso. Mas, de fato, o Dudu não vem jogando bem, o Dudu ainda está muito abaixo fisicamente do que a gente sabe que ele pode mostrar para todo torcedor do Palmeiras. Mas essa briga interna fica muito difícil de reverter, principalmente nessa situação. O Gustavo Soler até informou que o Dudu vai se pronunciar em relação a isso, e a gente fica no aguardo e com essa esperança de que ele volte, de ele consiga jogar bem, de que marque gols e quem sabe mude a cabeça tanto da Leila quanto do Abel, coisa que eu acho quase impossível. Beleza? Grande abraço, tamo junto, DNA Palestra.